Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos conduz a um caminho que parece tão simples, mas é o mais exigente de todos, o caminho da humildade. O livro do Eclesiástico nos diz: filho, em teus assuntos procede com humildade, e serás mais amado do que o homem generoso. Quanto mais crescido fores, mais te humilha. Assim encontrarás graça diante do Senhor. Vejam que interessante. A Escritura não diz que a humildade apenas nos torna simpáticos, ou bem aceitos pelos outros, mas que ela abre uma porta para o coração de Deus. É ao humilde que Deus revela os seus mistérios. Isso quer dizer que certas coisas de Deus não se aprendem em livros, não se descobre em teorias, são segredos que Ele só confia àquele que se curva, que sabe descer, que reconhece a própria pequenez. A carta aos Hebreus nos recorda algo ainda mais grandioso. Não nos aproximamos de um monte palpável, com fogo, trevas e medo. Como no Sinai, nós já nos aproximamos do Monte Sião, da Jerusalém celeste, da Assembleia dos Anjos, do próprio Cristo, mediador da nova aliança. Meus irmãos, já participamos do céu. Pela fé, pela Eucaristia, já somos cidadãos dessa cidade santa. Mas só quem é humilde reconhece esse dom. O soberbo fica preso nas aparências, nas conquistas humanas, no seu eu inflado. O humilde, ao contrário, descobre que já caminha em comunhão com os anjos, que já tem na terra um pedaço do céu. Mas afinal, o que é a humildade? Humildade não é fingir que não temos dons, nem negar as qualidades que Deus nos deu. Humildade vem da palavra latina humus, que significa terra. O humilde é aquele que está com os pés no chão, que reconhece sua condição de criatura, que sabe que tudo é graça. Ser humilde não é se rebaixar por complexo de inferioridade, mas viver na verdade, reconhecer que tudo que somos e temos vem de Deus. Santo Agostinho dizia: a humildade é a base de todas as virtudes. Onde ela não está, não pode haver nenhuma outra. A humildade caminha junto com a simplicidade. Ser simples não é ser ingênuo, mas é viver sem duplicidade, sem máscaras, sem precisar de títulos para poder vir a existir. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, viveu essa pequena via, a simplicidade de amar no ordinário, de oferecer a Deus até o menor gesto. A simplicidade abre espaço para a acolhida, porque quem é simples não complica a vida dos outros, mas faz da própria vida um lugar de descanso para quem se aproxima. Quais os meios concretos para alcançar essa postura? Escuta, serviço, gratidão, oração e acolhimento dos pobres. A escuta. O humilde escuta mais do que fala. Quem é soberbo só quer ser ouvido.
Quem é humilde aprende com todos. Serviço silencioso, oferecer ajuda sem buscar reconhecimento. Madre Teresa de Calcutá dizia: as coisas pequenas, feitas com amor, tornam-se grandes diante de Deus. A gratidão. O humilde reconhece que tudo é dom e por isso agradece sempre. A oração silenciosa. Diante de Deus, descobrimos nosso verdadeiro tamanho. Quem reza sabe que não é senhor de nada, mas filho amado de Deus. Acolhimento dos pobres. O Evangelho nos mostra que convidar quem não pode retribuir é o verdadeiro caminho para aprender a humildade. Do coração de Cristo. Exemplos não nos faltam. São Francisco de Assis, que renunciou a toda riqueza para ser pobre com os pobres. São João Maria Vianney, o cura de Ars, que na simplicidade da sua paróquia se tornou farol para o mundo e os grandiosos homens constituídos na terra. São José, o esposo de nossa mãe Maria Santíssima, silencioso e justo, sempre colocando-se no último lugar para deixar Deus agir. Todos eles foram reconhecidos não pelo que possuíam, mas por viverem humildemente em comunhão com o Senhor. Talvez, então, o Evangelho vem nos provocar ainda mais. Jesus, numa refeição de sábado, observa como as pessoas correm para os primeiros lugares e conta a parábola do convidado que deve escolher o último lugar para depois ser honrado pelo dono da casa. E mais adiante, ele nos dá a regra de ouro da vida do cristão. Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Felizes de ti, porque não tem com que te retribuir. A tua recompensa virá e estará sempre nas mãos do Senhor. Vejam, irmãos, a humildade verdadeira não é uma estratégia para receber elogio, não é um jogo de imagem. A humildade cristã se prova no serviço gratuito, quando me coloco ao lado de quem não pode me devolver nada. Aí eu me pareço com o Senhor Jesus, porque Ele me ama gratuitamente, me convida ao seu banquete, sem que eu possa lhe pagar nada. No entanto, o grande segredo de hoje seja este: humildade não é apenas uma virtude moral, é um caminho de revelação. Quanto mais eu desço, mais Deus se revela. Quanto mais eu renuncio a buscar a honra, mais Ele me eleva. E quanto mais eu incluo os pobres e pequeninos em minha vida, mais eu me pareço com Jesus, o humilde, que sendo Deus, se fez servo. Então hoje, diante desta palavra, precisamos deixar que o Espírito Santo toque. Quantas vezes queremos estar nos primeiros lugares, no trabalho, na família, até na comunidade? Quantas vezes nos ofendemos quando não somos reconhecidos, quando não nos chamam pelos títulos que conquistamos, quando não nos aplaudem quando pensamos que fomos brilhantes? Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro discípulo é aquele que se alegra em servir sem ser visto. É um anonimato evangélico, constante, profundo e perfeito. É aquele que vai sabendo
em oferecer a vida, sabendo que a recompensa não vem dos homens, mas do Pai do céu. Hoje, o Senhor nos convida a uma decisão: deixar de lado o orgulho que nos afasta dele, abrir mão do desejo de aparecer e aprender a viver a intimidade com Deus que se revela na humildade. O Espírito Santo quer nos dar esse coração manso e humilde, capaz de se aproximar dos últimos, dos pobres, dos feridos e marcados nesta vida. E neste movimento de descida, ele nos eleva ao verdadeiro banquete, a Jerusalém celeste, onde teremos a grande oportunidade de participar diante desse altar, onde Jesus é o mediador da nova e eterna aliança, que assim proclamaremos na oração eucarística. Meus irmãos, que hoje possamos rezar: Senhor, dai-me um coração humilde, ensina-me a descer para que tu possas me elevar, ensina-me a acolher para que os que nada têm a me oferecer, porque aí estarei acolhendo o próprio Cristo. Faz-me pequeno, para que eu veja as tuas maravilhas e viva já aqui na terra como um cidadão do céu. E gostaria que vocês repetissem comigo cada uma dessas palavras, para que juntos colocássemos o coração diante do Senhor. Senhor Jesus, dai-me um coração humilde. Ensina-me a descer, não por complexo de inferioridade. Ensina-me a descer, para que tu possas me elevar. Não para que eu seja reconhecido, mas para que construa contigo uma intimidade sincera. Ensina-me a acolher os que não têm nada a me oferecer. Tira do meu coração a bajulação, a sedução, os ciúmes, a inveja, esse lado invejoso que está em mim, em querer fazer o bem aos outros, somente para ser aplaudido, para ser reconhecido e ocupar lugares de um homem grande, conhecido, generoso e bom. Amado Jesus, ensina-me a acolher os que nada têm a me oferecer, porque aí estarei acolhendo o próprio Cristo, que renunciou a si mesmo, que não se apegou ciosamente à sua natureza, mas se fez pobre, homem, diante da cruz. Eu quero, Senhor Jesus, carregar contigo a cruz, não a cruz dos meus pecados, da soberba, da arrogância, da prepotência, da hipocrisia, mentiras repetitivas, gestos indiferentes, feridas que faço a mim e aos outros. Amado Jesus, ainda se vier noites traiçoeiras, que o Senhor me ajude e que a cruz nunca seja para mim um motivo de queda, porque aí estarei acolhendo o próprio Senhor. Faz-me pequeno, para que eu veja as tuas maravilhas
e viva já aqui na terra, sem murmurações, sem lamentações, sem desespero interior, sem terrores noturnos, sem desconfiança do amor do Pai, sem desconfiança dos outros, mas como irmão, e de modo muito especial, como um cidadão do céu. E agora, no seu coração, peça a Jesus essa graça de que Ele te faça pisar no chão. Humildade é humus. Humildade é terra. Ser humilde é aquele que pisa no chão. Todas as vezes que nós nos elevamos, todas as vezes que nós construímos uma mentira para nós mesmos, que nós idealizamos um lugar de honra, isso gera uma grande loucura da independência do plano de Deus. Jesus, em tudo, quis fazer a vontade do Pai. E que hoje o Senhor Jesus possa te ajudar a fazer esse caminho. Então abra mão de todas as emoções, os sentimentos, toda a busca que dentro de você te leva a viver uma grande ilusão. A ilusão da mentira, a mentira que você construiu para si mesmo, até para poder suportar o seu cotidiano. Seja simples, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O que é seu virá até as suas mãos. O que lhe pertence, você não passará nessa terra sem receber. Porque o Senhor disse: a todo aquele que pede, recebe, e a todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Mas que o nosso coração entenda a graça da virtude, da humildade. E que Ele coloque no nosso coração a graça de sermos generosos, ajudar sem querer recompensa, servir sem querer aplausos e deixar que a única recompensa venha das mãos de Deus, daquele que te deu vida, daquele que te restaurou. Então, todas as pessoas que possuem um temperamento difícil, arbitrário, beligerante, frio, peça ao Senhor Jesus a graça de ser dócil, simples e que tenha um coração como o dele, amável, misericordioso, terno e bondoso. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição, que disse que o Senhor destrona os poderosos e eleva os humildes, possa nos ensinar nessa escola a viver esse mistério. Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus
Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E o Senhor me suscita uma inspiração de vos dizer assim, que muitas vezes nós queremos um lugar na vida de uma mulher, na vida de um homem. Nós queremos uma posição, nós queremos um reconhecimento. Mas o Senhor tem um banquete a nos oferecer. Esse banquete que o Senhor nos oferece é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. E a ilusão, a mentira, a idealização te faz entender que esse banquete se encontra em alguns colos, em algumas estruturas.
quanta gritaria, quanta confusão, quanta dispersão, porque vivemos flutuando sobre a terra. E você pisa hoje no chão, como Jesus pisou no chão. E o Senhor vai lhe dar tudo aquilo que pertence a ti nessa terra. Como o Senhor deu a José, Jesus. Como o Senhor deu a Isabel, Maria. Como o Senhor deu a João, a mãe de Jesus na cruz. E o que é vosso vai chegar. Mas seja simples para poder reconhecer a presença dele. Olha para a cruz. Olha para a cruz. E veja que o Senhor te ajuda. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Hoje, o Senhor, quando estava naquele banquete, Ele se deu conta que não estavam acolhendo como filho de Deus, que não estavam o acolhendo como um profeta de uma palavra que suscita vida, mas o acolheram porque ele tinha expressões de poder. E hoje, tudo que tem a expressão de poder para você, nos homens, nas mulheres, nas palavras, nos bens materiais, na busca desenfreada por uma satisfação dos desejos sexual, alimentar, desejos materiais e imateriais. São esses desejos desordenados dentro de nós que nos coloca a fazer uma experiência de mendigar o amor, a atenção. E vamos substituir todo grito, toda murmúria, toda lamentação, toda tristeza. Vamos substituir tudo isso por um serviço, por uma oração silenciosa, por uma caridade, como essa criança que grita, porque é débil, ela não sabe por que grita. E muitos de nós gritamos assim, desesperados, porque não temos acolhimento. E hoje troca todo o seu choro, todo o seu grito, todo esse desespero interior, por uma vida de serviço, por uma vida de oração, por uma vida de gratidão, por uma vida de escuta, que a sua escuta possa lhe dar a graça da sabedoria, que a sua escuta possa lhe tirar de toda perturbação
mas que gere dentro de você a paz. E que em você não tenha mais murmúria, lamentação, choro sem sentido, sofrimento infrutífero, inimizades construídas sem motivos. E procure o banquete do Senhor. Porque hoje o Senhor quer estar com o pobre, com o cego, com o aleijado, com aquele que necessita na alma de sua presença. E você pode hoje colocar essa confiança nele. Você pode hoje fazer essa decisão de ser com ele. Muitas pessoas não seguem uma vida cristã, religiosa, porque o nosso testemunho não foi o suficiente. O nosso amor não foi o suficiente. Mas hoje o Senhor pode nos tornar luz para viver essa unidade com ele, essa graça com ele. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele não deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, dos princípios ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Coloca, Senhor, nos nossos lábios risos e canções. Enxuga as nossas lágrimas e nos dá um coração semelhante ao vosso, manso e humilde. Hoje eu vou até a ti, Senhor, e vos entrego o meu fardo e o meu jugo, porque fostes vós quem me chamastes. Vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. E muitas vezes eu fugi de tua presença, eu fugi da tua bondade, porque eu pensei que o Senhor era terrível, juiz. Mas hoje, Senhor, eu acredito na tua palavra que diz: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu vos darei o descanso. Vinde a mim, os que estão cansados, fatigados, empobrecidos, enfermos,
entristecidos, amargurados, vinde a mim e eu vos darei o descanso. E tira, Senhor, dos ombros de muitos aqui o fardo, o jugo, e nos ensina a caminhar contigo, viver contigo e esperar em ti. É verdade que o Senhor nos quer sorrindo, mas me ensina a sorrir, Jesus. É verdade que o Senhor me quer sorrindo, pois então me ensina a louvar, Senhor. É verdade que o Senhor me quer sorrindo, então me ensina, Senhor, a viver sem a dependência das memórias mais dolorosas que a vida me confiou. E enche os nossos lábios de risos e canções, para poder viver o novo do céu, para chegar na Jerusalém celeste, nesse lugar de louvor, de glória, de esperança, de bondade e de misericórdia. Tudo isso, Senhor Jesus, nós colocamos em vossas mãos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.